ano foi criada, me ajuda aí, em 2012, se não 2012, 2009. Mas enfim, Sim, 2012. o que que fala essa lei Magnitsky? Por vezes você fala muito sobre ela, etc, mas o que que ela traz? Porque quando você pensa na sanção OFAC, que depende só, do Waltz hoje, né, do National Security Council ou do Trump que seja, qual é a diferença que tem de uma sanção OFAC para uma aplicação dessa lei Magnitsky? Desculpe, fechei o áudio aqui. A lei Magnitsky, né, o que se chama de Magnitsky Act, o nome é por causa do Sergei Magnitsky, que foi um cara que O russo? denunciou um esquema gigantesco de corrupção na Rússia. Então, você tem a lei Magnitsky de 2012 e, se eu não me engano, em 2016, que é essa lei do que o Chris Smith estava falando, acho que é de 2016. E basicamente o que a lei Magnitsky faz é que ela regula a possibilidade do presidente utilizar sanções OFAC para violações de direitos humanos e corrupção e atos ilícitos de indivíduos. Então, ela é a lei que dá ao presidente o poder de utilizar as sanções OFAC para esse tipo de coisa. Então, uma coisa é a lei e a outra coisa é o instrumento que é feito através desse Office of Foreign Assets, que é o OFAC. De 0 a 10, qual a chance que você acha que o Alexandre de Moraes pode tomar uma sanção dessa, seja através de OFAC, seja através de lei Magnitsky? De 0 a 10, tudo que o Alexandre de Moraes já fez fora do devido processo legal, as matérias da Folha que o Glenn Greenwald deu publicidade, a briga dele com o Elon Musk, com o banimento do X e congelamento de parte dos ativos da Starlink. Você acredita que é viável esse tipo de coisa acontecer? Eu diria que, em termos de cancelamento de visto, a gente está falando de uma chance de 0 a 10 de 8. E nesse momento eu ainda vou ser cauteloso em relação às sanções OFAC, vou dizer que a gente está com 60% de chance, ou seja, de 0 a 10, 6. Cauteloso, É mais 60%. provável, é mais provável que aconteça do que não aconteça. Né? É isso que 60% significa. É mais provável de que ele receba essas sanções do que ele não receba. E eu digo isso com confiança nas inúmeras reuniões que eu venho fazendo e que você vem fazendo também. Você pode dizer que você ouviu esse tipo de coisa sendo ventilada aqui nos Estados Unidos de forma bastante muito liberal. Agora, é uma questão de o Trump estava até esse momento muito está ainda, né, muito envolvido com a questão de Rússia, Ucrânia, Hamas, Panamá, etc, etc. E não é que o Brasil não está na lista de prioridades, mas é que a gente tem que lembrar que nós temos 28 dias de Donald Trump presidente. Né? Não parece isso ainda, mas nós temos 28 dias apenas de Trump presidente. Então ele está lidando com 5 coisas ao mesmo tempo, que seriam 5 coisas gigantescas para ele lidar, que um presidente normalmente lidaria com uma só. Né? E com sucesso em todas elas. Então, de fato, a gente tem visto uma Casa Branca assoberbada um governo que ainda não está com todas as posições compostas. Uma das coisas que a gente viu, você testemunhou, é quantas posições que ainda não foram nomeadas. Né? Isso daí ele ainda tá, por mais que ele tenha experiência do primeiro mandato dele, é difícil você achar as pessoas certas para colocar nos lugares certos, né. Tem alguns pontos chaves que não basta a pessoa ter a qualificação técnica, você tem que conhecer ela, você tem que saber o pensamento político dela, para ter ali o mínimo de confiança de como é que ela vai agir quando ela tiver o poder da caneta. Então ainda está realmente faltando muito preenchimento desses espaços, mas em que pese isso, a gente já conseguiu ir no Congresso Nacional, agora não só na Câmara dos Deputados, a gente também foi ao Senado, onde tem uma maioria republicana agora, né. Quando a gente fala em republicano, é do Partido Republicano, é da direita. Fomos também no State Department. Obviamente, a gente não fala 100%, né, com quem que a gente encontra lá e etc, mas a gente pode dizer que agora a gente tem canais abertos, não só na Câmara, mas também no Senado e dentro do poder executivo lá, dentro da administração do Donald Trump. E a gente realmente, espera que com o preenchimento desses outros cargos, a gente vá ter ainda uma força-tarefa ainda maior. Porque, por exemplo, né, quando a gente saiu do State Department, a gente estava falando muito de USAID, né, NED, Atlantic Council, e ainda não se sabe a dimensão do estrago que foi feito com o dinheiro do contribuinte norte-americano na destinação desse tipo de recursos para militância progressista, para militância esquerdista, né. Tem a Opera Trans na Colômbia, tem, enfim, vários outros casos, tem no Peru, tem na Sérvia e também a gente espera que vá ter no Brasil. E uma das coisas, e eu não vou falar qual foi a autoridade que falou, mas que eu ouvi, nessas reuniões que a gente fez semana passada, é que se houver US$ 1 do dinheiro do pagador de impostos norte-americano vindo para algum tribunal, alguma ONG, alguma autoridade do Brasil, vai ser feito, né, uma devassa para cima dessa pessoa, para saber exatamente como é que foi gasto esse dinheiro, né. Aí confere aí ou eu estou falando alguma mentira aí, Paulo?
essa questão toda de Não, US8. não, isso é uma coisa que as pessoas talvez ainda não tenham, uma caixa preta que as pessoas não tenham entendido, né? Mas, na verdade, quando nós começamos a ver que as similaridades entre a política brasileira e a política americana eram muito grandes, todo mundo começou a levantar uma suspeita, falou assim, pô, mas por que, caramba, Trump ganha nos Estados Unidos, Bolsonaro ganha no Brasil? Aí você tem, poxa, uma resposta do sistema de censura nos Estados Unidos e uma censura no Brasil. Aí você começa a ter a história de discurso de ódio, ameaça à democracia nos Estados Unidos e no Brasil. Aí você tem uma eleição duvidosa que acaba com uma censura de um monte de gente, o próprio perfil do Trump foi censurado, e conseguem tirar o Trump da presidência com uma eleição duvidosa. Aí as pessoas vão lá e entram na justiça para tentar explicar aquelas inconsistências eleitorais, a justiça finge que não houve. Aí no Brasil, 2 anos depois, de novo, censura das pessoas, eu fui uma grande vítima disso, você tem uma eleição absolutamente duvidosa, e aí você tem pessoas que. Um tribunal que não escuta as reclamações das pessoas a respeito do seu processo eleitoral. Aí você tem a imprensa de um lado agindo de um jeito, a imprensa do outro agindo igual. Aí você tem o 6 de janeiro nos Estados Unidos e um 8 de janeiro no Brasil, quase idêntico nos seus aspectos de pessoas infiltradas que nunca foram condenadas inexplicavelmente, forças de segurança pública que não agiram da forma como deveriam agir, evidências, fitas, né, gravações que foram apagadas, como as do Flávio Dino, coisas muito parecidas aconteceram aqui nos Estados Unidos. E aí você vai olhando e vai olhando todas as similaridades. Eu poderia continuar aqui por tempos e tempos falando das similaridades. Você vai olhando e falando, pô, mas como pode ser tão igual? Né? E aí a gente vai descobrindo que não é só no Brasil. Eu passei essa semana, depois daquela reunião que a gente fez aqui na sexta-feira, eu passei essa semana estudando a política albanesa. Albanesa, onde a gente vai. Leste europeu, né? Leste europeu. Você fala assim, porra, Paulo Figueiredo, por que a Albânia? Né? Se você for analisar, a política albanesa também tem um candidato de direita, né? Tem um candidato da esquerda do Jorge Soros. A Albânia é um dos países onde o Jorge Soros mais enfia dinheiro, como no Brasil. E você tem um outro candidato, que é um candidato apoiado pelo Trump, que está, nesse momento, também sofrendo perseguição política através de tribunal, inelegível, preso e por aí vai. Aí você olha e fala assim, mas porra, como é que pode ser tão similar? E aí você vai vendo que é tão similar porque a estratégia que foi utilizada no Brasil, que foi utilizada na Albânia, que foi utilizada em outros países, é a mesma estratégia que foi utilizada dentro dos Estados Unidos. O mesmo grupo que conseguiu se livrar do Donald Trump utilizando instrumentos dessa perseguição jurídica, né? Trump quase ficou inelegível, Bolsonaro está inelegível, Trump quase foi preso, Bolsonaro está aí com a ameaça de 38 anos de prisão. Todas essa estratégia, ela foi não só bolada dentro dos Estados Unidos, a estratégia de transformar a direita em ameaça à democracia e o discurso de direita como discurso de ódio e a informação passada pelos jornalistas de esquerda, de direita, como desinformação, tudo isso não só foi parido dentro dos Estados Unidos do ponto de vista ideológico, como foi financiado pela administração Biden no mundo inteiro, através de instrumentos como a USAID, os seus programas, como seus programas de o do National Endowment for Democracy é um deles, o NED, mas você tem o CEPS também, o centro dele de promoção de sistemas eleitorais, as reformas do judiciário, e claro, também o apoio de bilionários como Jorge Soros e por aí vai. Tudo isso nasceu dentro dos Estados Unidos, de forma que eu afirmo de forma categórica, seguindo aqui o que disse o Mike Benz, o ex-funcionário do Departamento de Estado, que você repostou, e o seu pai repostaram outro dia, alguém que eu já acompanho há bastante tempo, e que nós tivemos aí o privilégio de conversar pessoalmente longamente com ele, eu diria de forma categórica. Se não fosse a interferência americana, Jair Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. O que aconteceu no Brasil em 2022 e o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020 não foi orgânico, não foi parte da democracia. Agora, eu estou falando dessa coisa toda para também tem que dar um lado positivo para as pessoas. Todo mundo olhava e falava, quem é o chefe do Alexandre? Como pode o Alexandre poder fazer todas essas coisas? Hoje nós sabemos. O Alexandre fazia todas essas coisas porque ele tinha o suporte da administração Biden. Ele tinha o suporte financeiro dos Estados Unidos, com milhões e milhões, ou pelo menos 200 milhões de reais colocados no Brasil em programas dessa natureza, que enriqueceu muita gente, que criou um verdadeiro complexo industrial da censura. Essa onda na qual o Alexandre surfou, esta onda acabou. O Trump cortou todo o dinheiro da USAID, todo o dinheiro desses programas, e não só isso, como, prestem atenção, tem certas coisas que são chave no noticiário global que as pessoas têm que prestar atenção. A primeira delas a gente já falou aqui. Vejam o que o Trump fez
com o promotor do Tribunal Penal Internacional. A segunda coisa que eu falo para as pessoas prestarem atenção é: ouçam na íntegra ou leiam na íntegra, usem ChatGPT para traduzir, seja o que for. Leiam na íntegra o discurso, eu li uma boa parte no meu programa de hoje, leiam na íntegra o discurso do J.D. Vance na Câmara de Segurança na Europa, na Alemanha, na sexta-feira, se não me engano. Vejam esse discurso. Tá no meu YouTube aí, legendado. Tá totalmente legendado no seu YouTube, maravilhoso. Porque ele determina quais vão ser as diretrizes da política externa americana. E o que diz o J.D. Vance, e aqui eu talvez esteja parafraseando, mas ele diz quase que isso. Ele diz assim: com o mesmo desespero que a administração Biden trabalhou para censurar os discursos de oposição em vários países, a administração Trump vai trabalhar com o mesmo desespero para garantir a liberdade de expressão nesse país. Então, tudo aquilo que o Biden teve que o Alexandre teve como ajuda, agora ele tem como adversário. E eu adianto às pessoas que estão em casa que nós veremos um pouco disso acontecendo nos próximos dias. Não pensem que não vai ter volta para esses abusos que estão acontecendo. E volto a dizer, o Estadão não, a Folha de São Paulo acabou dando uma notícia que a gente não queria que estivesse se tornando público, mas uma vez que se tornou, eu vou comentar. Eles foram avisados. Eles foram avisados que essa linha do indiciamento era uma linha que não poderia ser cruzada. Essa linha foi cruzada. E agora vem as consequências. O Paulo é que tá falando, ele. Mas é realmente é uma situação que sempre que o Alexandre de Moraes ele fica encurralado, etc., ou tem alguma notícia negativa, como por exemplo aquelas matérias do Glenn Greenwald, etc., ele acaba dobrando a aposta, né? É sempre a maneira que ele utiliza para tentar se safar dessas situações. Só que agora ele está Graças a lidando Deus. Só que agora ele está lidando com um inimigo que pode trucar, pode levar esse truco aí para 6, para 9, para 12. E eu também eu confesso, por tudo que eu escuto nas reuniões que a gente faz, né? Por tudo que a gente tem ouvido falar com a nova administração Trump, eu diria que é factível e a perda do visto e a sanção também é algo que eu diria também, eu concordo, que é mais provável do que improvável de acontecer. Vamos ver aí o decorrer dos dias, mas eu também estou esperançoso por novas notícias, né? Não desejo a maldade para ninguém, mas determinadas pessoas elas só vão conseguir ter um freio, já que elas não têm um freio moral e não têm um freio legal, né? Elas vão ter que ter um freio físico, né? E aí eu estou falando aqui com relação ao que os Estados Unidos pode fazer com relação a essas autoridades brasileiras que estão abusando do poder já faz um bom tempo. Né? O freio, como a gente estava dizendo aqui, de lei Magnitsky, sanções OFAC, né? Congelamento de conta bancária, de patrimônio, enfim, e todo esse tipo de coisa. Eu vou direcionando aqui para o final, Paulo, antes de passar para você, falar que eu estou aqui nos Estados Unidos para participar do CPEC. Fico muito honrado de mais uma vez poder representar os brasileiros e levar a voz das pessoas que não têm voz ao maior encontro de conservadores do mundo, que ocorre desde 1973 com o Ronald Reagan. Então eu vou ter a oportunidade de sexta-feira palestrar no CPEC e quarta-feira, amanhã, estou pegando um voo para participar de uma mesa redonda também, junto com outras autoridades estrangeiras, para falar um pouquinho desse complexo industrial de censura. É correto o termo? Os Estados Unidos está tratando assim, complexo industrial de censura, esse é o caso da USAID, né? E trazer para eles a perspectiva daquilo que está acontecendo no Brasil. Porque nos Estados Unidos, ao que parece, né, a lição que os abusadores brasileiros aprenderam com os norte-americanos foi que os americanos demoraram muito para fazer acontecer o impedimento do Trump de concorrer às eleições. E aqui no Brasil, eles não pretendem cometer esse, entre aspas, mesmo erro cometido pelos norte-americanos. É por isso que eles estão acelerando, eles estão trabalhando nas férias, eles estão tentando dar nó em pingo d'água para relacionar de alguma maneira Bolsonaro a esse golpe de Estado. Foi dado o all-in nessa questão do golpe de Estado, porque, se não me engano, o processo das joias foi arquivado, né, dos presentes sauditas foi arquivado, depois, principalmente do acordo do TCU, em que fala basicamente se o Lula pode ter um relógio do Jacques Chirac, por que o Bolsonaro não pode ter um relógio do Mohammed bin Salman? E o caso das vacinas vai para a primeira instância e não vai dar em nada, né, até chegar em qualquer condenação que seja, já vai ter prescrito. Então eles estão dando o all-in, jogando todas as fichas nesse caso do golpe de Estado. Então eu vou fazer essa denúncia aqui nos Estados Unidos também, lembrando que pelo CPEC sempre passa ali o Donald Trump, então o mesmo palco que eu vou ocupar, depois será ocupado pelo Donald Trump. Ano passado eu tive o privilégio de falar entre o presidente Javier Milei e o então candidato Donald Trump, e onde o Trump vai, ainda mais num evento desse, vai vários, né, vão vários ministros, assessores, pessoas que têm acesso a ele. Na última vez, inclusive o Paulo estava comigo também, a gente estava lá com o Jason Miller nos levou a ter contato com o Trump, e vamos ver se dessa vez a gente consegue repetir isso daí. Então, dessa maneira que eu me despeço e abro aí para o Paulo Figueiredo fazer as considerações finais. A consideração final que eu tenho para fazer é a seguinte:
Vocês ouviram aqui eu dizendo que se não fosse o Joe Biden, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente está numa sociedade bastante globalizada, onde o peso dos Estados Unidos são gigantescos. Quase que a única pessoa que vem tratando isso como prioridade é você, Eduardo. Então eu quero fazer uma justiça aqui a você, porque você tem sido, tem outros deputados que merecem também ser citados como grandes parceiros, mas o número um, aquele que foi e é reconhecido como a linha de frente nesse, eu não vou usar o termo articulação, talvez articulação seja um bom termo, nessa articulação internacional, nesse diálogo internacional entre os conservadores, é você. Então, a população, o seu eleitor, tem que dar muito valor a isso. Nós, do Brasil inteiro, temos que agradecer, inclusive, aos eleitores de São Paulo, aos mais de 700 mil eleitores de São Paulo que votaram você, mais de 700 mil, não é isso? Que votaram em você na última eleição. Porque são esses eleitores que permitem que o Brasil tenha, de fato, um embaixador. Muita gente fez chacota quando você ia ser embaixador, e eu sempre disse que teria sido um grande embaixador. Ainda digo mais, se você tivesse sido nosso embaixador naquele momento, nós não teríamos... o que aconteceu não teria acontecido. Teria sido neutralizado. Então, vocês que estão em casa, eu acho que é devido aqui o reconhecimento ao trabalho que o Eduardo Bolsonaro tem feito pelo bem do Brasil. Eu tenho enorme esperança de que, assim como os Estados Unidos foram um agente negativo para a democracia brasileira em 2022, que em 2026, ou até 2026, os Estados Unidos voltem a ser o farol da liberdade do mundo, como sempre foram desde a sua fundação. Então, agradeçam o fato de que vocês têm um deputado que fazem isso, e nós do Brasil inteiro que não somos de São Paulo, temos que agradecer ao povo de São Paulo pelo fato de ter eleito o deputado Eduardo Bolsonaro. Caso contrário, nós não teríamos isso aqui. Então, eu faço questão, Eduardo, de falar isso, porque às vezes eu vejo as pessoas falando, já está viajando de novo, eu falo, meu filho, é aqui que a gente está ganhando a guerra. É aqui, eu queria que não tivesse presença, que você pudesse ficar aqui de forma definitiva. Lamento pela Heloísa, pela sua família linda, que eu sei que você abre mão de... O professor fala, vai para os Estados Unidos, vai viajar, vai ver o Mickey. Eu falei, vocês não sabem o desenrole que eu tenho que ter dentro de casa para fazer essas viagens aqui. E é gostosinho viajar quase 15 horas de Brasília para chegar até Washington. Vocês não sabem como, né? Ainda mais ter um voo. E as nossas viagens em Washington não são maravilhosas, não. A gente não, às vezes não consegue almoçar. A gente só conhece gabinete, só conhece... A gente vive à base de café, um frio insuportável, neve, porra, a gente andando na rua, não é... Ninguém fica em um hotel 5 estrelas maravilhoso, não é perrengue e trabalho. Tem dia que a gente não consegue postar na rede social porque não consegue respirar. Na viagem da pós, a minha mulher, e a Heloísa estava com você também, a minha mulher estava comigo, ela falou assim, não quero ir mais para Washington com você, porque você não almoça, você não sabe quando é que você vai comer, você não tem nada. Eu falei, esse é o normal. Então, eu sei que você abre mão, você tem 2 filhos pequenos em casa, assim como eu tenho também, que a gente tem que abrir mão muitas vezes para seguir nessas missões, mas é por um bem maior, né? Uhum. E tinha um amigo meu americano, que ele até falou, Eduardo, você vai trazer a tua esposa pro inauguration? Você tem certeza? Porque assim, não é um evento bacana, é tudo bloqueado, é tudo com rua fechada, vocês vão ter que andar na rua, vocês vão passar frio, etc, enfim. Mas valeu muito a pena, e eu finalizo aqui dizendo até de um post meu que virou matéria de jornal, né? Quando eu falei que eu era muito mais importante nos Estados Unidos do que no Brasil. E aí eu faço um esclarecimento. É porque, modéstia à parte, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou falando agora, estou falando aqui da cidade de Orlando, onde eu pernoito, para amanhã de manhã tocar a viagem e completar a viagem até Washington. Mas aqui, pelo fato de eu ser, né, filho do presidente Bolsonaro e também ter tido muita presença já aqui nos Estados Unidos, as portas se abrem. E essas portas se abrirem não é algo tão simples de acontecer. Eu sempre relembro um fato que ficou muito marcante, ficou muito evidenciado, foi ano passado, quando a gente veio numa comitiva de uns 12 a 15 parlamentares aqui no Congresso dos Estados Unidos. Queríamos falar com 2 deputados federais e não conseguimos. No entanto, falamos com o assessor de um deles. Então você veja só, uma delegação de 15 deputados federais do Brasil chegou aqui para ter uma reunião com um certo deputado federal e não fomos atendidos, acabamos falando com o assessor deles. Então, essa abertura de porta é o que me faz ser muito especial aqui nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil, muitas das vezes, eu vou ser um parlamentar dentre os 513, né, para fazer um projeto de lei, um requerimento de informação, ou às vezes até um instrumento desses, né, de parlamentar, que eu posso fazer de maneira remota aqui do exterior. Então, é só fazer esse esclarecimento e agradecer a todo mundo que sempre apoiou o nosso trabalho. Eu já vi você falar no CIPEC, acho que pelo menos 3 vezes, essa é a 4ª vez, não é? Eu tenho que contar, mas eu acho que 1, 2, se não for a 4ª, é a 3ª vez, mas acho que é a 4ª vez, é a 4ª vez. É a 4ª vez. Eu estava lá todas as vezes que você falou. As pessoas não têm ideia da honra que é ter um brasileiro falando no palco do CIPEC.
Isso deveria ser um motivo, para mim, vale muito mais do que a estatueta de Globo de Ouro, de não sei lá das quantas, de filmes de ditadura. Nós estarmos no palco, através da sua presença, nós estarmos no palco do evento conservador mais importante do mundo. E não só isso, não só estamos no palco, como você levou ao Brasil uma edição desse evento que já deixou uma marca muito grande. Vamos ter uma agora em agosto, se não me engano, não é isso? Em agosto estaremos em Manaus. Estamos para fechar a data certinha agora, mas em agosto em Manaus. É muita honra. Então as pessoas têm que dar o devido valor. Antes de conhecer o Eduardo, eu achava que ele era marrento. Depois eu descobri que ele não é marrento, que ele é modesto demais. Isso é motivo de marra, é motivo de tirar onda, assim. E parabéns a você, Eduardo. Você tem sido um tremendo guerreiro. A única coisa que a gente tem de divergência é que eu ainda quero que você seja presidente, se não der para ser na eleição de 2026, em breve. Aí, falar só para finalizar, tá uma situação que acabou de acontecer comigo no voo agora, né? Você estava falando da questão de humildade, marrento, etc. Levantei-me para sair do voo, né? Voo da Gol agora para Orlando. E aí uma senhora gentilmente me pediu uma foto. Aí eu fui, tinha uma pessoa entre nós, né? Eu pedi licença no corredor do avião, fiquei do lado dela, bati uma foto. E o cara que me deu passagem, a pessoa que me deu passagem, ela olhou assim e falou: Nossa, nem vi que esse demônio estava aqui. Aí ele chegou, por isso que o ar estava pesado, que não sei o quê. E aí ele veio e me pede uma foto, mas eu queria bater uma foto com você mesmo assim. Aí eu falei, pô, amiga, não precisa não, cara. Não vou te dar esse incômodo não, bate a foto não, precisa bater a foto não. E aí ele começou a me rasgar, aí eu fiquei bravo, aí dei no meio dele também, trocamos farpa. Depois eu falei, nossa, o que eu tô falando pra essa pessoa aqui, sabe? Tem senhora aqui do lado, enfim. E aí saímos do voo, coisa rara de acontecer, que dificilmente a pessoa fala alguma coisa na tua frente. Né? Eu fiquei assim, poxa, esse cara aí tá, pelo menos ele tá falando na frente. Normalmente a pessoa ela passa 20 metros, aí vira pra trás e fascista, nas raras vezes em que acontece. Continuei andando, indo lá pra pegar minha mala, pra passar pela imigração, parei no banheiro. Quem é que para no banheiro junto comigo? O cara. Aí ele usa o mictório, uns 3 mictórios pro lado. Eu tava numa chamada telefônica, falei, cara, não vou nem ligar, né? Pra minha opinião dessas pessoas se equipara à opinião de um bêbado da rua, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando eu tô lavando a mão, ele se aproxima e volta a falar comigo, mas de uma maneira educada. E aí eu já me adianto e falo pra ele, eu falo, cara, não se estressa com isso não, cara, esquece esse negócio aí que a gente trocou farpa, toca a tua vida, tá se estressando aí, de repente tem outras coisas mais importantes pra tratar. Aí ele, não, não, não. E aí ele veio e começou a conversar comigo. No final, ele estava me explicando por que que a primeira vez que ele votou no Lula foi em 2022, né? Ele falou que parentes dele faleceram durante a pandemia. Ele viu vídeos do meu pai durante a pandemia que ele não gostou, e isso moveu ele a votar no Lula nessa última oportunidade. E começou a mostrar um monte de foto dele de manifestação, fora Lula, fora PT, bandeira do Brasil, etc. E no final a gente acabou tirando uma foto, né? E eu muito abertamente falando com ele: olha, eu quero aproveitar essa experiência que eu estou tendo contigo, que eu quero saber o porquê que você votou no Lula. E aí ele falou essa questão toda da pandemia, né? Mas você veja só que interessante, se você for humilde, realmente você tiver com os ouvidos abertos a ouvir as outras pessoas, eu acho que essa é uma qualidade que toda autoridade pública deveria ter. Afinal de contas, né, o público são as pessoas que pagam o nosso salário e a gente está no serviço público para servir a população. Como é que isso daí me levou a ter uma boa percepção, né? Uma reflexão de, olha, realmente, o que que a gente não pode fazer enquanto pessoa pública? Olha o que que a esquerda utilizou para pegar um voto que provavelmente seria do Bolsonaro em 2022, mas virou do Lula, né? Quer complementar, Paulo? Se ele tivesse menos cabelo ainda e tivesse no aeroporto de Roma, talvez esse rapaz amanhã acordasse recebendo 6 carros da Polícia Federal na casa dele. É. Graças a Deus não será o caso, né? Mas é isso aí. Pois é. Paulo, ó, obrigado mais uma vez. Acho que foi esclarecedor sobre muito do que está acontecendo nessa relação Brasil-Estados Unidos e também com relação a essa denúncia do golpe de Estado da Disneylândia, né? Deus quiser, essa semana virá com melhores notícias para os brasileiros de bem. Amém.